Eu queria passar a palavra então ao Maurício para nos relatar a sua experiência. Obrigado, Chico, pelo convite. É muito importante o Brasil é um país sem memória, né? A gente não tem memória do que foi a escravidão, né? Porque o ministro da época resolveu queimar todos os documentos que falavam da escravidão, né? A gente não tem memória tentam se abafar os crimes cometidos pela ditadura militar, né? Queimando muitas coisas. A gente não tem memória de nada. Então, estar aqui fazendo essa rememoração desse trágico dia na cidade de Goiânia é muito importante. Eu sou o Maurício Piragino, conhecido também como Xixo, sou da Escola de Governo de São Paulo, que a gente busca exatamente criar a possibilidade das pessoas terem uma cidadania ativa, né? E a gente sabe que a informação, né, ela é talvez o bem mais precioso dentro de uma sociedade. E acho que tem muitas coisas ainda não informadas, como disse o Pedro, como disse você mesmo, Chico, sobre essa questão nuclear no Brasil, né? A gente não sabe a que interesse isso está servindo, ou supõe, né? A gente supõe, mas fica tudo muito obtuso, a gente não tem noção de como se faz ou como se dão os controles sobre tudo isso. E a gente lida com uma coisa, que eu sou psicólogo, né? Minha atuação clínica é como psicólogo, e aí a gente vê uma questão da prepotência humana de acreditar que pode controlar todos os fatores da natureza, como se o homem preponderasse sempre sobre a natureza, né? E essa é uma distorção da nossa realidade, né? Se a gente viveu recentemente, acompanhou, né, de forma muito triste a história de Fukushima, sendo o Japão um país que a gente considera no Brasil muito adiantado, né? Pela forma como a gente viveu a história de Goiânia, a gente poderia pensar o que seria, né, o grau de caos que seria se a gente tivesse um acidente maior. E acho que também é importante a gente dizer, né, que a gente sofreu esse acidente nuclear, né, radioativo, digamos assim, para ser mais preciso, né, no Brasil. Então a gente não precisa ficar pensando no que poderia vir a ser, mas o que a gente tem, né? E é disso que eu pretendo contar por uma questão que me aconteceu de forma casual, que foi há 4 meses atrás, está na cidade de Jaú, aqui no interior de São Paulo, acompanhando o meu cunhado que tinha sido operado lá. E ali numa sala de espera para entrar, para poder fazer a visita a ele, sentou ao meu lado um senhor cujo nome é Carlos Nascimento, e que começou a participar da conversa. Estávamos só eu, os sobrinhos e ele, né? E aí ele começou a querer saber o que nós estávamos acompanhando, quem estávamos. Eu comecei a conversar com ele e, para minha surpresa, ele era uma das vítimas do Césio 137 de Goiânia. É o hospital da Fundação Amaral Carvalho, que é um centro de referência de combate ao câncer no estado de São Paulo, no Brasil, né? E ele estava ali, e ele começou a contar que ele morava, na época, 25 anos atrás, a 300 metros do Ferro Velho, e que eles foram atingidos pela radiação e perderam absolutamente tudo, né? Isso é uma outra questão que é difícil a gente dimensionar o que se representa na vida da gente a partir de agora não ter mais nenhuma referência, né? Desde o que se veste, o que se registrou, o lugar onde vive, tudo passar a ser uma coisa que virou ameaça à sua vida, né? Então ele descrevia isso, que além de perderem tudo, né, e terem ficado, eu acho que eles ficaram num campo de futebol, se eu não me engano, né,
foi tudo para o estádio, né? Mas as pessoas ficaram lá, foram isoladas, e começaram a viver aquilo, porque afinal de contas radiação a gente não vê, né? A gente, quer dizer, estavam contaminados. E aí ele começou a contar toda a repercussão que teve na vida dele, né? Que, por exemplo, hoje ele contou que durante o mês ele só consegue trabalhar 15 dias, porque os outros 15 dias ele tem que acompanhar ou a esposa que está com câncer, ou ele mesmo que está com câncer, ou a sobrinha também que está com câncer, que é ele que está cuidando, porque o pai dela foi uma das vítimas que já faleceu, e que foi enterrada com toda aquela coisa do concreto, do caixão, do chumbo, que parecia uma coisa muito assustadora, né, para ele também, descrever isso. E aí ele começou a descrever. Então ele perdeu os dentes da frente e ele falava: eu não sei o que está acontecendo, porque perdi os dentes agora da frente, curiosamente, que de tempos em tempos eu tenho um problema de pele que formam feridas, né? E além disso ele descreveu a parte mais trágica do que eu ouvi, foi que ele e a esposa, os dois com câncer, tiveram uma filha que hoje deve estar com 2 anos de idade, né? Na época ele falou de 1 ano e 8 meses, e que essa filha nasceu com uma deformação congênita. Ela nasceu com uma cabeça, eu acho que o tronco dividido, então 2 troncos e 2 membros inferiores em cada parte do... E então ele de profissão, ele falou que ele era cocheiro, que tratava de gado, né, lá em Goiânia, mas que durante 15 dias ele conseguia trabalhar. 15 dias ele ficava indo entre Jaú, Barretos, que é outro centro de referência de câncer, e Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, para fazer os tratamentos de todos, né? Então, assim, muito... eu escutei uma entrevista no rádio outro dia falando do tema de Goiânia, e que os médicos afirmam, né? Não, mas não dá para afirmar que o câncer é proveniente daí, né? Eu fico querendo saber o que precisa, né, de mais contundente para que a gente possa acreditar que nós temos limites e que precisamos respeitar os limites, né? O ser humano tem que ter a noção de que, como sociedade, ela não pode ser uma criança brincando, né, na beira de um abismo. E acho que é isso que a gente está fazendo quando a gente pensa e produz a energia nuclear, e precisamos que as pessoas tenham consciência de que é preciso divulgar o máximo isso para que a gente reverta esse quadro no Brasil, interrompendo a Angra 3 e desativando as outras 2 usinas.